Muito bem, olá você, meu amigo, olá você, minha amiga, olá você, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Graça e paz do Senhor Jesus esteja com todos, em nome do Senhor Jesus, amém? Este é o meu, é o seu, é o nosso canal Rumores do Oriente. E se você ainda não é inscrito, vai lá, inscreva-se lá, aperte o sininho para que todas as notificações cheguem para você quando vídeos novos forem postados. Nós estamos aqui continuando com a série Diante do Decreto. Hoje vai ser a parte 4. Já tem 3 partes, 3 vídeos aí no YouTube. Vai lá e procura lá Rumores do Oriente. E então, nós temos lá já 3 partes, né? Dessa série chamada Diante do Decreto, denominada Diante do Decreto. Nós estamos trabalhando os decretos bíblicos, né, nesta série. E você não pode perder nenhum, tá bom? Deus abençoe você e eu. E neste momento vamos rogar aqui com o Espírito Santo, que já está aqui conosco, que ele ministre, por favor, o Espírito Santo, com a sua graça, o seu poder salvífico, venha ministrar sobre nós, entre nós, por nós. Pelo sangue de Jesus Cristo estamos te pedindo e, por favor, fique aqui conosco, abre a nossa mente, Espírito Santo, abre o nosso coração, fala conosco e com os nossos telespectadores, aqueles que vão assistir, com as famílias, abençoando-nos com a tua presença, tá bom? E também imploramos aos anjos que estão aqui conosco, que fiquem aqui conosco, tá bom? Estou pedindo ao Senhor, em nome do Pai, em nome de Jesus Cristo, porque é a chave que abre o céu. Por favor, Espírito Santo, ministre agora sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Muito bem, Diante do Decreto, parte 4. Mais uma vez, se você não é inscrito, vai lá, se inscreva lá. Rumores do Oriente é o nome do canal, tá bom? A gente precisa da sua inscrição, mas também precisa da sua oração. Ora para que este canal cresça e alcance mais pessoas com esta mensagem pertinente para o tempo do fim. E ore por este pobre mortal aqui, servo do Deus Altíssimo, necessitado da tua oração e da graça de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Já pegou a tua Bíblia? Já pegou o copo com água, o copo com suco? Sentou no sofá? Muito bem. Então vamos lá. Diante do Decreto, parte 4. Abra a sua Bíblia, que já está aí com você, no livro de Daniel. Daniel, capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos lá? Daniel, capítulo 6. Nós vamos ler os versos do 6 ao 10. Ok? O Daniel, capítulo 6, conta-nos a história de uns colegas de trabalho de Daniel que ficaram com inveja de Daniel, né? E então, porque Daniel era bem sucedido em tudo que fazia, porque o Senhor era com ele. Então eles ficaram com inveja e tentaram pegar a Daniel de todo jeito no trabalho ali, que ele era ministro do rei e tal, mas não conseguiram. Então disseram, nós nunca vamos achar falta em Daniel nesse quesito. Vamos procurar na lei do Deus deles. E aí é onde eles bolaram um plano, enganaram o rei Dario, e engendraram esse plano para prejudicar Daniel. É o que nós vamos ver a partir do verso 6. Fiz uma pequena introdução, você pode ler e estudar depois isso aqui. A partir do verso 6, Daniel 6, até o 10, nós lemos assim. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto, olha o decreto aqui, estamos trabalhando a questão dos decretos na Bíblia, tá? E faça firme o interdito
que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Amém? Muito bem, a gente já fez a introdução do porquê do interdito, porquê do decreto, que eles tinham inveja de Daniel, queriam prejudicar Daniel e enganaram o rei Dario. Eles sabiam que Daniel nunca se como é que fala? Nunca se prostraria, melhor assim, né? Nunca se prostraria diante de outro Deus ou diante de um ser humano, a não ser o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Eles já tinham pesquisado a vida de Daniel, e aqui para você que professa o nome de Jesus, cuidado, a tua vida está sendo pesquisada. Não só por homens, mas por anjos, por demônios, por todos os seres. Diz que está a nos rodear uma grande nuvem de testemunha. E então aqui eles fizeram essa ideia, né? E então esse presidente sátrapa junto ao rei disseram ao rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes, eles tinham concordado entre si, né? Concordaram que o rei estabeleça um decreto de que no prazo de 30 dias ninguém no teu reino adore a outro Deus ou a outro homem, que não seja quem? O Senhor. Inflou o ego do rei, ser adorado. Oh, glória! Quem não quer ser adorado? Misericórdia! Só quem merece adoração é o Deus Altíssimo, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, ninguém mais. Nem anjos, nem homens merecem a adoração, a não ser o Deus Altíssimo. E que aquele que assim não fizer, seja lançado aonde? Na cova dos leões, por um espaço de 30 dias. Então o rei achou pertinente e assinou a escritura. E diz que segundo a lei dos medos e dos persas, a escritura assinada pelo rei de um deles ou do medo ou do persa não se podia revogar, nem no revólver. De jeito maneira, tinha que ser cumprido à risca. E agora eles ficaram, ó, do Daniel, estou de olho no Senhor. E Daniel, quando soube que esse decreto estava assinado, o verso 10, vou ler novamente o verso 10, diz assim: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Oh, glória! Muito bem! Não mudou nada na vida de Daniel o decreto do rei. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, firmes para sempre. Aleluia, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Daniel, quando soube, continuou normal, fazendo o que ele fazia 3 vezes por dia. Ele ia para o seu quarto, onde tinha uma janela aberta do lado de Jerusalém, do lado do templo, e orava continuamente ao seu Deus, como ele sempre fazia. Aqui diz como ele costumava fazer. Não mudou, não fechou a janela, não orou escondido, não pôs a coberta debaixo para orar e não deixou de orar. Não!
com a mesma pose e posição de cabeça erguida, porque quem o guiava era Deus. Ajoelhou porque disse: eu sei em quem eu creio, vamos assim dizer, né? E orava 3 vezes por dia. Não mudou nada a rotina de Daniel, o seu relacionamento com o seu Deus. Amém? Continuou fazendo o que ele continuava fazendo. Não mudou nada. Precisamos viver um relacionamento com Deus enquanto estamos no momento de paz, porque quando o momento de crise vir, nós só vamos continuar fazendo aquilo que nós acostumamos a fazer aqui agora no momento de paz. Se nós estivermos firmes como Daniel, nada muda na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. A gente continua independente do que vai acontecer conosco. Assim foi com Daniel. E então diz que esses sátrapas, governadores, prefeitos e ministros foram sondar Daniel. E viram que Daniel continuava orando e adorando o seu Deus. Voltaram ao rei e disseram: rei, lembra do interdito, lembra do decreto que fizeste? Que ninguém no prazo de 30 dias pode adorar outro Deus, a outro homem, a não ser o Senhor. Ele disse: eu lembro, pois é, no teu reino. Tem um que não está te obedecendo, um dos cativos dos judeus. Olha o verso 13. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, esse qualquer, que é dos exilados, olha só, de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste, e 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Oh, glória, que testemunho, nem glória a Deus. Então diz que o rei ficou penalizado. Lá quando Nabucodonosor soube que os 3 amigos não se dobraram o joelho diante da estátua, ficou furioso. Aqui diz que Dario ficou penalizado quando ele soube que era Daniel que não estava obedecendo. Porque ele era muito amigo dele, ele gostava, ele amava Daniel. Tanto é que a ideia dele era pôr ele como, depois do rei, seria ele. Porque ele pôs entre os ministros, e dentro desses ministros pôs 3 que receberiam todos os relatórios dos outros ministros, e dentro desses 3 ele queria estabelecer Daniel como o primeiro. E diz que ele ficou muito penalizado, o rei ficou triste, ficou com dó, mas o decreto dos medos e dos persas não volta atrás, não poderia mudar. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram: sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Pegar o rei pela aljava. Então, o rei, sem poder fazer nada, ordenou que trouxesse a Daniel. E diz que foi trazida, e ele mandou, com muito pesar no coração, jogar Daniel na cova dos leões. E disse assim: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, aleluia, glória a Deus, que ele te livre. Então colocaram Daniel, colocaram a pedra, o rei selou a pedra com o seu próprio anel, todos os grandes do rei vieram também e selaram para que não se mudasse nada a respeito de Daniel. E antes disso, diz que Daniel, o rei, durante todo aquele dia, tentou salvar, livrar Daniel, mas o rei não pode mudar o decreto. Então, quando Daniel foi jogado na cova dos leões, o rei foi para casa, jejuou, não comeu, não bebeu, não trouxe música, não ouviu música, não dormiu, passou a noite inteira em jejum, ali, pensando em Daniel, pensando no que ele tinha feito, acreditado naqueles inconsequentes. E então, ao amanhecer do dia, ao romper do dia, é que diz pela manhã, ao romper do dia, verso 19, levantou-se o rei e foi às pressas, foi com pressa à cova dos leões. Chegando ele à cova dos leões,
chamou por Daniel com voz triste. Por quê? Sabia que Daniel não ia responder, porque poderiam os leões ter devorado Daniel, né? Chamou com voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Quer dizer, se você está vivo, responde, por favor, alivia o meu coração. Diz que então Daniel falou ao rei: ó rei, lá de dentro da cova, vive eternamente. Aleluia! Opa, ele ouviu a voz de Daniel, louvado seja Deus. O meu Deus, disse Daniel, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Aleluia, glória a Deus. Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse mal, porque foi achada a minha inocência contra ele e contra ti também, ó rei. Não cometi delito algum, louvado seja Deus. Quer dizer, estou vivo. Meu Deus me livrou, porque ele pode livrar quem ele quer, porque ele é o Deus do impossível. Diz que o rei ficou, agora a sua tristeza se converteu em alegria, como Jesus disse que a nossa tristeza se converterá em alegria, o nosso pranto em riso. E ele mandou tirar Daniel às pressas, e foi tirar Daniel, nenhum dano se achou nele. E agora foi ordenado e trouxeram todos os inconsequentes, aqueles que queriam matar a Daniel, e jogaram na cova dos leões por ordem do rei. Antes que ele chegasse ao fundo da cova, os leões já tinham espedaçado e miuçado eles e seus ossos, e não só eles, como toda a sua família foi lançado. Misericórdia. Se você intenta contra um ungido de Deus, cuidado. Não só você pode sofrer a consequência, como a toda a sua família também. Misericórdia. E então agora Dario faz outro decreto, que em todo o reino, todo o domínio dele, todos os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel, do Deus vivo. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. E o seu reino não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Amém? Glórias e glórias e glórias. Os decretos estão aí. Qual é a sua reação diante do decreto? Estamos passando essa série exatamente para nós entendermos e aprendermos com a reação do povo de Deus diante do decreto. Não devemos temer e tremer diante do decreto dos homens, mas tremer e temer diante de Deus, que pode nos livrar de todo e qualquer decreto, do fogo, da fornalha, da água, dos leões, dos homens sanguinários. Ele pode nos livrar, se firme nós ficarmos. Então, queridos, novamente, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Daniel foi firme no seu propósito, nos seus princípios. Deus não o livrou da cova dos leões, mas Deus entrou com ele, enviou o anjo para fechar a boca dos leões. E ele passou uma noite inteira sendo vigiado pelos anjos e pelos leões. E mal nenhum se fez nele. E ele saiu para testemunho de todas as gentes. Qual é a sua reação diante dos decretos que estão por aí? Diante das adversidades que chegam diante de você, que diz ser um servo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Continue firme, irmão. Continue firme, irmã. Não vamos dando margem ao diabo, dando espaço para que quando chegar o tempo de angústia, nós desfalecermos. É nas pequenas coisas que vai nos fortalecendo para as grandes. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado. Eu acho que ficou claro a questão de que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Deus honra os que o honram. Deus não vai nos desamparar. Não tenha medo, queridos e queridas. Vamos ficar firmes ao lado do Senhor Jesus até o fim. E o nosso fim será de testemunho e de maravilha
e prosperidade no Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a cada um de nós em nome do Senhor Jesus.